9 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Relacione-se com Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Antes de nós lermos o devocional, uma breve explicação desse texto aqui. Nicodemos era um fariseu. Fariseus eram pessoas que faziam parte do templo. Eles eram pessoas que estudavam as escrituras e aplicavam as escrituras numa visão bem legalista. Uma visão legalista significa: está escrito assim, então tem que ser assim. E ele era um fariseu. Fariseus, aplicando para os dias de hoje, seria como um pastor. Ele fazia parte do templo. Ele era uma pessoa que era importante no meio religioso. Ele era um dos mestres do povo de Israel. Esse era Nicodemos. Por que ele foi conversar com Jesus de noite? Porque quando Jesus veio, ele tinha vindo da cidade de Nazaré. E ele começou a explicar as escrituras, mas Jesus operava milagres. Cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam, pessoas endemoniadas eram libertas, paralíticos andavam e até ressuscitar mortos Jesus ressuscitou. Então o Nicodemos, que era um fariseu, ficou de longe, junto com outros fariseus, todos olhando como Jesus, que era de Nazaré era uma cidade bem do interior. No contexto de Israel, era como se fosse um lugar que era desprezado. Então as pessoas olhavam para quem vinha de Nazaré como alguém que não teria condição de ser um mestre. E Jesus veio de Nazaré, mas ele ensinava com autoridade, explicava as escrituras e também operava milagres. Então aquilo chamou a atenção de Nicodemos. Mas, como Nicodemos não queria se comprometer, porque seria, vamos dizer assim, vergonhoso, um mestre que era de Jerusalém ir até Jesus e conversar com Jesus que era de Nazaré. Por isso que o texto fala que ele foi falar com Jesus à noite. Ele foi falar à noite porque ele não queria ser visto pelos outros fariseus. Porque eles iam questioná-lo. Por que você foi falar com aquele homem lá de Nazaré que fica andando pelas ruas aí, fazendo milagres? E quando ele vai até Jesus, nós vemos como que ele falou com Jesus. Ele disse assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Aqui não foi colocado o restante aqui, foi colocado uma reticências aqui. Mas se você entrar no texto da Bíblia, em João, no capítulo 3, ele disse assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode operar os sinais e os milagres que tu operas se não for enviado de Deus. Então nós vemos que os sinais que Jesus operava chamaram a atenção de Nicodemos. E então ele perguntou para Jesus: como fazer para alcançar o reino de Deus? E aí Jesus respondeu:
Em resposta, Jesus declarou: Eu digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você abrir o texto de João no capítulo 3, Nicodemos fica surpreso e pergunta para Jesus: Como que um homem, sendo velho, pode retornar ao ventre da sua mãe? E aí Jesus disse: Eu estou dizendo que para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Então, Jesus esclareceu a ele: é necessário nascer da água. O que significa isso? É necessário ser batizado nas águas. O batismo nas águas, ele representa arrependimento. Quando nos batizamos nas águas, isso simboliza que queremos que todo o nosso corpo seja lavado por Deus e que estamos entregando todo o nosso corpo a Deus. Por isso que Jesus se batizou nas águas, para deixar o exemplo. Quando nos batizamos nas águas, estamos fazendo uma declaração pública de que nós queremos ser lavados completamente por Deus. E aí Jesus disse: você tem que nascer da água e do Espírito. Não adianta você mergulhar e se batizar nas águas, declarando que você quer ser lavado, que você quer ser lavada, se você não muda por dentro. Então, quando ele fala é necessário nascer da água e do Espírito, Jesus quis dizer para Nicodemos: vocês precisam se batizar nas águas, mostrar que querem ser lavados por Deus, e do Espírito, no coração de vocês, os pensamentos de vocês precisam ser novos, precisam ser transformados para pensar totalmente naquilo que é bom. Porque não adianta a pessoa usar uma roupa de cristão, uma roupa de cristã, participando de cultos, participando até de trabalhos evangelísticos, se dentro do coração, no espírito, ela ainda tem o mal dentro de si. Então, essa foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos. A mensagem de hoje, quando diz aqui, relacione-se com Deus, quer chamar a minha atenção, quer chamar a sua atenção, de que Deus, ele quer ter um relacionamento verdadeiro com você, comigo, com você. Ele não quer que nós venhamos a dizer: eu sou de Cristo, eu participo da igreja, eu faço obras sociais. Porque os fariseus, se você estudar os fariseus na Bíblia, eles eram pessoas assim, extremamente dedicadas à religião. Eles tocavam a buzina e diziam para as pessoas: vejam só aqui, vou dar uma oferta para esse mendigo. Eles usavam vestes especiais que tinham filactérios. O que é essa palavra difícil? Filactérios. Eram franjas nas roupas deles, que destacavam eles como líderes religiosos. Era uma coisa que eles usavam nas roupas deles, que você olhava para eles e falavam: olha ali, um fariseu, um homem que é de Deus, que vai no templo. Só que eles não tinham esse relacionamento com Deus. O relacionamento dos fariseus era um relacionamento legalista. Eu pego o texto e eu digo assim: tem que fazer isso. Não pode fumar, não pode beber, não pode se prostituir. Você tem que participar do culto, tem que ajudar o necessitado. Então eles se pautavam em cumprir aquelas regras. E eles diziam: eu cumpro a lei, então eu sou de Deus. E Jesus fala com Nicodemos e explica: se você quer ter um relacionamento com Deus de verdade,
Você tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito. Você precisa ser lavado, querer ter uma amizade com Deus e entregar-se totalmente para Ele. Esse é o batismo nas águas. E você precisa nascer de novo no seu espírito. Dentro do seu coração, quando você oferta, você tem que ofertar porque você realmente quer ajudar o necessitado. Não porque você quer mostrar para as pessoas: olha só, eu estou ajudando os necessitados, eu estou cumprindo a lei, então eu sou de Deus. Jesus estava ensinando. O relacionamento com Deus vai além de você pegar uma cartilha, uma doutrina e dizer assim: eu sigo essa doutrina, então agora eu sou de Deus. Muitas pessoas podem seguir uma cartilha, usar roupas que as identificam como aquela pessoa vai na igreja. A pessoa pode carregar uma Bíblia gigante nas mãos e dizer: olha só, eu frequento a igreja. Ela pode doar muito dinheiro para a caridade e dizer: olha só, eu fiz uma doação enorme para órfãos e viúvas. Mas ela pode fazer tudo isso querendo mostrar que ela tem um relacionamento com Deus para outras pessoas. E se ela faz isso com essa finalidade, ela não entendeu o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é sobre ter sinceridade no coração. É sobre fazer as coisas porque tem uma amizade com Deus. Tanto que Jesus fala para os fariseus, fala para os discípulos. Se você abrir em Mateus capítulo 6, Jesus fala assim: quando vocês derem uma esmola, não façam como fazem os fariseus, que fazem tocar uma buzina para fazer a doação, para serem vistos pelos homens. Mas façam as doações em segredo, porque Deus que vê em segredo a intenção do coração de querer ajudar o próximo, dará a recompensa a vocês. Relacionar-se com Deus vai além do cumprimento de regras, do cumprimento de doutrinas, do cumprimento de ordens que são dadas para que você siga. O relacionamento com Deus parte de um coração sincero que está vazio, esvaziado de si, esvaziado do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba, da sua altivez, do seu desejo de ser visto pelos homens, do seu desejo de ser aplaudido, de ser considerado uma pessoa santa. O relacionamento com Deus é sobre amizade, sobre transparência, sobre verdade, sobre sinceridade, sobre ter um coração livre da aprovação das outras pessoas e de um coração que quer tão somente ser amigo de Deus, que tão somente quer estar com Ele e viver num relacionamento que tem a Deus como Pai, a Jesus como nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho, ele veio primeiro, morreu por nós, nos ensinou os mandamentos, mostrou que podemos receber o Espírito Santo e ter os dons que ele manifestou na terra. Ele disse: quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores do que as que eu fiz. E ressuscitou, e ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso está escrito em João, no capítulo 14. Lá ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria contado a vocês.
mas eu vou, e eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também possam vir e estar comigo para sempre. Você pode ler isso em João, capítulo 14, os versículos 1, 2 e 3. Então, o relacionamento com Deus é sobre isso. Ter a Deus como nosso Pai, Jesus como nosso irmão mais velho, aquele que veio, que nos mostrou o reino e que morreu por nós, ressuscitou e já está lá no céu, querendo ouvir a minha oração, a sua oração, para ele interceder por nós diante do Pai. A maior intercessão que ele fez foi dar a própria vida. Quando ele deu a vida dele, todo aquele que crê em Jesus e o aceita como Salvador é salvo dos seus pecados e recebe como presente o Espírito de Deus, o Espírito que é santo. E esse Espírito de Deus, quando mora em nós, ele nos guia nessa vida para o céu. E quando nós partimos dessa vida, nesse relacionamento com Deus, nós herdamos o reino dos céus. Ocupamos um lugar nessa morada que Jesus já foi e já preparou para aqueles que querem ter um relacionamento com Ele. Agora vamos ler aqui o devocional. A Bíblia é um livro relacional, ou seja, a Bíblia é um livro que nos ensina o relacionamento com Deus. É sobre isso. A Bíblia não é um livro de doutrinas, ela é um livro para mostrar que Deus criou os céus e a terra, que Deus amou o seu povo e que Deus quis entregar Jesus para morrer por nós. Se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, quem está acompanhando aqui o devocional vai lembrar que no dia 7 de fevereiro nós lemos Gênesis capítulo 1. E em Gênesis 1 está escrito sobre a criação dos céus e da terra. Lá conta que Deus criou tudo. Por último, ele formou o homem e colocou o ser humano no jardim do Éden, um lugar maravilhoso, com árvores frutíferas, com alimentação, com tudo que era necessário para o homem. E por último, ele criou a mulher e deu ao homem, para que ele pudesse ter uma adjutora, uma companheira, mostrando que Deus cuida de tudo. Então, quando você lê Gênesis 1, você vê um relacionamento de Deus com o ser humano. Ele cria tudo, coloca o ser humano no lugar excelente e cuida da vida sentimental desse homem e também dessa mulher para que eles possam ter uma família. Então, a Bíblia é um livro relacional, porque Deus é um Deus relacional que escolheu se revelar a nós e deixar a sua mensagem nas Escrituras. Então, quando nós lemos a Bíblia, as Escrituras, nós vemos como Deus nos trata, como Ele cuida de nós, como é o relacionamento que Ele pensa conosco. É assim que nós devemos ler a Bíblia, não como um livro de dogmas, mas como um livro que mostra o amor de Deus com a humanidade. Quando a humanidade peca e tropeça, Deus preparou Jesus para que morresse na cruz por todos nós, para recebermos o perdão dos pecados. Continuando aqui, Nicodemos teve um encontro com Jesus. Ele era um judeu importante. Ele fazia parte dos fariseus, que é um ramo do judaísmo que seguia com rigidez as práticas religiosas. Por isso, a primeira reação de Nicodemos ao ouvir a resposta de Jesus foi de estranhamento, em decorrência de sua visão legalista e linear. Quando Jesus disse para Nicodemos que para herdar o reino de Deus era necessário nascer de novo, ele estranhou o que Jesus disse. Por quê? Porque ele tinha a visão legalista e linear.
Para ele, a Bíblia é um livro de leis. Eu cumpro as leis, então eu sou de Deus. Linear significa é um conjunto de mandamentos. E é só eu seguir na linha dos mandamentos e eu estou com Deus. Ele achava que era isso. Mas Deus não é um Deus que pode ser compreendido pela religião. Ele não se apega a dogmas. Ele busca quem o adore em espírito e em verdade. Então, aqui nesse parágrafo, mas Deus não é um Deus que pode ser compreendido pela religião, você não acessa Deus porque você cumpre uma cartilha, uma doutrina, um conjunto de religião que você segue numa igreja. Não é assim que conhecemos a Deus. Ele não se apega a dogmas, ele busca quem o adore em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito significa que dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, nós dedicamos tudo isso a Ele. Não adianta uma pessoa estar com uma roupa de uma certa igreja para dizer que com aquela roupa e aquela forma de ser, carregando uma Bíblia gigante, que ela vai dizer eu sou de Deus. Se dentro do coração dela, ela carrega inveja, lascívia, malícia, mentira, um desejo do mal em relação ao próximo, ela está no exterior, parecendo que é de Deus, carregando uma Bíblia gigante, mas pode não adorar a Deus porque não adora em espírito. E quando fala e em verdade, significa as nossas práticas, o que fazemos no oculto, porque a pessoa pode participar de um culto no domingo, parecer que é totalmente de Deus, mas quando ela está na casa dela, quando ninguém está vendo, ela pode estar assistindo o que não deve, falando o que não deve, brigando com quem não deve, desrespeitando quem não deve, maltratando as pessoas, e ela não está andando em verdade. Verdade fala sobre as nossas práticas, sobre o que falamos, sobre o que fazemos, sobre se os nossos atos refletem que temos relacionamento com Deus. Então, Jesus disse que para adorar a Deus é necessário adorá-lo em espírito e em verdade. Se você ler João, capítulo 4, versículo 23 e 24, lá está escrito assim: Deus é espírito. E importa, ou seja, é muito importante que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando fala que Deus é espírito, quer dizer Deus está em todos os lugares, ele vê tudo o que acontece. Ele é um ser espiritual. Então, quando você quer se relacionar com ele, você tem que adorá-lo em espírito e em verdade, dentro de você. Você tem que ser totalmente entregue a ele, a ponto de as suas palavras, as suas atitudes, a forma como você age com as pessoas, como você trata as pessoas, revele que você anda nisso com verdade. Não porque você quer parecer que é uma pessoa devota, mas porque você faz isso de verdade. Quando falo sobre religião, pode ser que você tenha dificuldade em entender como Deus, como um Deus que trocou qualquer lugar do universo para habitar em cada um de nós, pode ser o mesmo Deus que, por meio de Jesus, se entregou numa cruz para assim nos trazer salvação. Isso aqui é uma pergunta, né? Então aqui o pastor Júnior Rostirola está dizendo assim: é difícil, quando a gente fala de religião, entender como que Deus, que criou o universo, ele criou tudo, ele está em todos os lugares. Como que ele, que
está em todos os lugares do universo, resolveu enviar Jesus para morrer numa cruz, para que todas as pessoas que aceitarem a Jesus recebam o Espírito Santo e esse Deus que criou o universo comece a morar, a habitar em nós. Como que pode? Se você falar isso em religião, as pessoas não entendem. As pessoas ficam pensando assim: como que Deus, ao mesmo tempo, está em todos os lugares, criou o universo, e se eu aceitar a Jesus, ele passa a morar em mim, com o Espírito Santo, me trazendo salvação. O próprio Nicodemos não entendeu isso. Então aqui, Jesus, ele fez a escolha de se tornar humano e sofrer em nosso lugar. Esse é o Senhor, um Deus relacional, que de braços abertos morreu para que pudéssemos nos achegar a Ele e vivermos uma vida que faça sentido. Em outras palavras, o que o pastor Júnior está dizendo para nós aqui, Deus, ele decidiu enviar Jesus e Jesus aceitou a missão de assumir a forma humana, limitada, restrita, como eu, como você, viver numa carne, vencer o pecado e morrer por nós, e deixar um presente para nós. Todo aquele que aceitar a Jesus vai receber essa conexão, essa ligação. Deus, pelo Espírito Santo, morando em nós. Esse Deus que é todo-poderoso, que criou o universo, passa a morar em mim, em você, que aceita a Jesus. Esse Deus escolheu fazer isso. Ele decidiu ter um relacionamento bem perto de nós. Ele decidiu, eu quero ter um relacionamento com cada pessoa. Então eu vou enviar Jesus. Ele disse para Jesus, você vai lá? Jesus disse, eu vou. E vamos deixar um presente para todo mundo que quiser se relacionar com Deus. A pessoa vai receber o Espírito Santo e vai ter Deus morando nela. E isso é um presente muito grande. Você ter o Deus que criou os céus e a terra, o universo, morando em você, porque você aceita essa relação, porque essa decisão ela é individual. Existem pessoas que decidem que não querem ter esse relacionamento com Jesus e cada pessoa tem a sua liberdade de escolha. Mas Deus, ele é um Deus que quer relacionamento. Agora, o último parágrafo aqui. O Nicodemos disse assim: Mestre, sabemos que. Foi assim que Nicodemos começou a conversar com Jesus, pois ele reconhecia nele a fonte divina. Veja que o próprio Nicodemos, que era um mestre, ele era um fariseu. Ele era uma pessoa importante no judaísmo. Mas ele, quando vai até Jesus, ele já tinha reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. Então, quando ele vai até Jesus, ele fala, Mestre, sabemos que um homem que era uma autoridade do judaísmo, que conhecia bem as Escrituras, vai até Jesus e reconhece em Jesus o Mestre. Isso fala para mim, fala para você, que se um mestre que só ficava estudando as Escrituras olhou para Jesus e reconheceu nele que ele era o Mestre, então verdadeiramente Jesus é o Mestre. Tem muitas pessoas que pensam, mas que diferença faz eu aceitar a Jesus? Veja que Nicodemos era uma autoridade do judaísmo. E ele percebeu o poder de Deus, a fonte de Deus em Jesus. Em razão das curas, dos milagres
do poder, da autoridade que Jesus manifestou quando esteve aqui na terra. Então faça o mesmo. Se o seu dia não está como planejado, eu desafio você a neste momento fechar os olhos e fazer uma oração com palavras muito simples que saiam do seu coração. Se o seu dia está ótimo, faça uma oração de agradecimento. Deus está ouvindo você. Agora, quero chamar a atenção aqui para essa parte que o pastor Júnior fala aqui, ó, que eu desafio você a neste momento fechar os olhos e fazer uma oração com palavras muito simples que saiam do seu coração. Muitas pessoas pensam que orar é você dizer: glorioso Deus, eterno Pai celestial, porque o Senhor criou os céus e criou a terra e criou o universo, e falam palavras bonitas. Deus, ele é o nosso Pai. Ele quer que você seja sincero. Ele quer que você seja sincera. Ele quer que você fale com ele, como um filho fala com o pai. Então, diga para Deus: Deus, eu acordei com raiva hoje. Aquela pessoa ontem no meu trabalho me incomodou. Ela falou isso, isso e isso a meu respeito. E eu não achei que isso foi justo, porque eu sei que eu fiz a coisa certa. Ou então, Deus, eu estava passando na rua, eu olhei, vi uma mulher e me chamou a atenção. E eu sei que isso não agrada ao Senhor, então eu quero pedir que o Senhor me ajude. Ou então, Deus, eu recebi o troco a mais e eu fiquei com o troco. E eu não consigo devolver, porque eu acho que se a pessoa deixou passar, passou, e eu quero que o Senhor me ajude com o dinheiro, com honestidade. A sinceridade é você dizer realmente o que passa no seu coração. Lá no Salmo 51, Davi tinha cometido dois pecados terríveis. Ele cometeu um adultério. Em seguida, ele mandou matar o marido da mulher para que ele pudesse ficar com a mulher. A Bíblia conta que Deus enviou um profeta para corrigir, para confrontar Davi. E o profeta, sem Davi ter contado nada para ninguém, mas o profeta sabia do que ele tinha feito, porque Deus revelou para o profeta o que ele tinha feito, veio e confrontou Davi. E aí Davi caiu em si quando foi confrontado pelo homem de Deus. Ele se arrependeu e ele escreveu o Salmo 51. E nesse Salmo 51, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e fortalece em mim um espírito que seja inabalável. Ele pediu, ele reconheceu: eu fiz errado. Então eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro. E que o Senhor renove em mim um espírito que seja inabalável. O espírito inabalável quer dizer um espírito que não se abala para fazer a coisa errada. Um espírito que, quando se depara com o pecado, não se abala, tem força para dizer: eu não vou fazer isso. Então peça a Deus. Você pode fazer a oração do Salmo 51, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca em mim a pureza. E renova em mim um espírito inabalável. Coloca em mim um espírito forte para vencer o pecado, para que eu ande como o Senhor quer. Então, essa é a mensagem de hoje. A frase aqui de hoje é: nosso relacionamento com Deus é medido pelas histórias que temos para contar. Quanto mais histórias você tem do seu particular com Deus, mais isso mostra que você verdadeiramente tem um relacionamento com Ele.
O nosso relacionamento com Deus é medido pelas histórias que temos para contar. Você tem histórias do que Deus tem feito na sua vida? Você tem histórias que você diz: no mês passado eu estava passando por uma situação X, Y, Z e eu orei, eu falei com Deus e nos dias seguintes eu recebi a resposta, eu vi que Deus fez acontecer assim e eu vi claramente que foi a resposta de Deus para a minha vida? Porque o nosso relacionamento com Deus é medido pelas histórias que nós vamos acumulando, que nós temos para contar, que vão mostrando que Ele está conosco, que Ele tem ouvido as nossas orações. E se Ele ouve e tem respondido, então significa que você está indo por um caminho certo. Mas se você ora e você tem falado assim: eu oro e parece que Deus não me escuta. Eu não vejo Deus, eu não sei onde Ele está. Eu vou no culto, eu participo da adoração, eu escuto os hinos, eu leio a Bíblia, eu vou nas reuniões de oração, mas eu não sinto Deus, eu peço as coisas e parece que Ele está longe, que Ele não me escuta. Então, é um momento de se pensar a respeito disso. Nem sempre o silêncio de Deus significa que você está longe dele. O Salmo de número 13 fala que Deus ficou um pouco afastado do rei Davi por um tempo. O Salmo 13 diz assim: até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Até quando eu ficarei de noite com as minhas lágrimas e clamando e não terei resposta? Até quando o meu inimigo vai prevalecer sobre mim? Então o rei Davi, no Salmo 13, ele passou um momento em que ele estava orando e não estava tendo respostas. Às vezes, Deus fica em silêncio e Davi termina esse Salmo 13 dizendo assim: mas eu sei que eu ainda cantarei louvores ao Senhor, e eu sei que Ele me dará a sua salvação. Então, Deus, naquele relacionamento com Davi, estava provando ele. E ele termina o Salmo 13 mostrando claramente que, apesar de Deus estar um pouco longe, ele estava com a convicção: eu sei que Deus está comigo. E essa convicção do rei Davi, quando ele escreveu o Salmo 13, é porque ele tinha um relacionamento com Deus e Deus já tinha falado com ele várias vezes e dado muitas respostas para ele ao longo da vida. Só naquele momento ele estava passando por um momento de silêncio de Deus. Mas reflita nesse devocional de hoje. Será que é Deus que está em silêncio porque Ele está me provando, mas Ele já me deu muitas respostas? Ou eu tenho vivido querendo encontrar a Deus, mas eu não encontro? Se você não tem encontrado, Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Ele quer que você realmente entregue a sua vida totalmente a Ele. Então Ele vai entrar na sua vida, vai derramar o Espírito Santo sobre você, que é o próprio Deus morando em você, porque Ele decidiu fazer isso por nós, revelando como Ele é um Deus de relacionamento, para morar em você e te guiar. Hoje é o dia 40 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 3. E a palavra-chave de hoje é intimidade. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Agora, eu quero fazer um convite a você que escutou essa mensagem, mas ainda não recebeu a Jesus. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que você quer que Jesus seja o teu Senhor e o teu Salvador.
O teu Senhor quer dizer que você vai entregar a sua vida para Ele. E é Ele que vai começar a orientar a sua vida. Dizer que Ele é o seu único Salvador significa que você reconhece que você não precisa de nenhum outro Deus, nenhum outro santo, mas apenas Jesus é aquele que morreu por todos nós e é Ele que nos salva dos nossos pecados. Nessa oração de confissão, na frase número 2, você pode ver aí na tela que você pede o perdão dos pecados e pede: me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Esse Espírito Santo é o próprio Deus que mora no universo, morando em você, quando você pede isso a Ele. E a frase 3 fala: escreve o meu nome no livro da vida, porque em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia em que todos compareceremos diante de Deus para prestar contas, e aqueles que receberam Jesus estarão perdoados com o nome no livro da vida e herdarão o reino de Deus. Você vai morar no lugar que foi reservado para você que recebeu a Ele. E a oração termina em nome de Jesus porque todas as nossas orações são exclusivamente feitas a Jesus, porque Ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Então faça essa oração agora comigo. Diga a frase número 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele vai ser o seu único Senhor agora e o seu Salvador. A frase 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Nessa frase, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, vai habitar em você. E agora a frase 3, escreve meu nome no livro da vida. Nesse momento, seu nome está sendo registrado no livro da vida. Se você partir, você vai herdar o reino dos céus. E vamos encerrar em nome de Jesus. Amém. Porque é Jesus que morreu por nós e nos deu esse privilégio de receber a salvação dos pecados, ter o Espírito Santo e ter o nome registrado no livro da vida para herdar o reino de Deus. Ele morreu, foi à nossa frente para preparar um lugar para todos aqueles que querem ter esse relacionamento com Ele. O Amém significa que assim seja, que isso está confirmado agora. Agora, nós vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, verso 1. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Veja que a cobra, ela representa Satanás. Nós já lemos os capítulos 1 e 2. No capítulo 1 está escrito que Deus criou todas as coisas e no sexto dia ele formou o homem, depois ele formou a mulher e entregou para o ser humano o domínio sobre todas as coisas. No capítulo 2, nós lemos que o detalhamento da criação da mulher e o momento em que Deus entregou a mulher para Adão. Agora no capítulo 3 e no capítulo 2, nós também lemos que Deus colocou duas árvores. A da ciência do bem e do mal, que Deus disse: não comam dessa árvore, só dessa árvore. E vocês podem comer de todas as árvores, tudo, tudo, tudo. Só dessa, que é do conhecimento do bem e do mal, que vocês não comem. Agora no capítulo 3, nós vamos ver que a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Nós vemos que a serpente sempre procura falar coisas ruins de Deus. A serpente disse para a mulher: é verdade, né? Que Deus falou para vocês não comerem nada de nenhuma árvore. O diabo, muitas vezes, coloca uma pergunta para mim
uma pergunta para você, dizendo assim: Deus é bom? Então por que que ele proíbe você de fumar, de beber, se é tão bom você fazer isso? É porque Deus é terrível, é porque Deus é mau, é porque Deus quer que você sofra. O diabo, ele sempre procura perverter a verdade. Ele chegou para a mulher e disse: Deus falou que vocês não podem comer nada de nenhuma árvore, né? Sendo que Deus disse para eles: vocês podem comer de todas as árvores. Agora o versículo 2: a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore. 3. Menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. 4. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. É o que o diabo diz. Se você beber e se você fumar, não dá nada. Não vai acontecer nada. Verso 5: Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui no versículo 5, nós vemos que a serpente, o diabo, sempre procura dizer para mim, para você, que nós podemos ser donos do nosso próprio nariz, que nós podemos decidir a nossa vida. Ele diz: o pastor, as pessoas falam para você não beber e para você fumar, mas você que é o dono da sua vida. Você pode sair com quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Deus sabe que se vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês vão ser igual ele. Vocês vão ser donos do próprio nariz, vocês vão ser donos da própria vida. Veja que o diabo disse isso aqui no 5, ó. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ou seja, vocês vão ser os donos da vida de vocês, conhecendo o bem e o mal. Vocês vão poder escolher o que vocês quiserem fazer. 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Então é isso que a tentação faz. Ela escutou a proposta do diabo. Ela deixou a tentação vencê-la. Ela olhou aquilo que parecia bom. Parece bom que eu e você sejamos os donos da nossa vida. Parece bom que eu sou livre e eu posso tomar todas as decisões que eu quiser e fazer tudo o que eu quiser. Mas quando eu decido fazer o que eu quero e eu desprezo a vontade de Deus, a Bíblia toda mostra que quem fez isso tropeçou. Agora no versículo 7. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Veja que eles eram puros. Eles não tinham malícia, maus pensamentos. Nos dias atuais, nós vivemos uma guerra. O tempo todo surgem maus pensamentos em nós. Nós precisamos estar ali prestando atenção, porque quando Adão e Eva caíram aqui, eles passaram o pecado para todas as futuras gerações. Esse texto de Gênesis, no capítulo 3, ele fala sobre a queda. Qual queda? A queda do ser humano. A queda é o momento em que o ser humano se afastou de Deus. É o momento em que o ser humano passou a querer ser o dono da própria vida. E esse é o desafio que nós vivemos na relação, no relacionamento com Deus. Muitas vezes nós queremos ser donos da nossa própria vida. Queremos dizer: eu estou vendo e eu sei bem o que eu estou fazendo e eu sei que isso é bom para mim. Quando na realidade não estamos vendo bem. Quando eles comeram daquela árvore, eles perceberam: estamos nus.
Versículo 8: Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Veja que todos os dias, no final da tarde, Deus soprava com o vento e vinha falar com o homem e com a mulher. Ele tinha um relacionamento completo com eles. Mas quando eles cometeram esse erro, esse pecado, quando Deus apareceu, eles se esconderam. É como criança, quando quebra alguma coisa, quando faz alguma coisa errada, vai o pai, vai a mãe, e a criança faz o quê? Ela se esconde, ela procura esconder aquilo que ela quebrou. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? 10. O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Veja, quando nós fazemos alguma coisa errada, quando uma criança faz uma coisa errada, ela fica com medo. 11. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? 12. O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Aqui no versículo 12, nós vemos como nós muitas vezes agimos com Deus. Nós erramos e nós colocamos a culpa em Deus. Veja que ao invés dele assumir a culpa, ele disse: A mulher que tu me deste. Ele colocou a culpa em Deus. Ele falou: Foi o Senhor que deu essa mulher para mim. Então a culpa é do Senhor. Porque se eu não tivesse essa mulher, eu não teria pecado. Foi a mulher que o Senhor que me deu que fez eu errar. A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Aí 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Mais uma vez, a delegação da responsabilidade. A mulher colocou a culpa na cobra. 14. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Aqui no versículo 14, nós vemos que Deus faz a sua justiça. Quando nós levamos alguém a fazer o que não está certo, nós recebemos o castigo de Deus. Veja bem se você não está influenciando as pessoas à sua volta para fazerem a coisa errada. Você vai receber o castigo de Deus. Versículo 15: Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Aqui no versículo 15, Deus fez uma promessa de que enviaria Jesus. Deus disse assim: a descendência da cobra. Quem é a descendência da cobra? Os filhos do diabo, os que seguem a serpente, os que praticam o pecado. E os filhos da mulher, Deus estava dizendo: uma mulher vai ter um descendente, um filho, que vai esmagar a cabeça da cobra. Deus estava lançando uma profecia aqui, que ele ia enviar Jesus, que ia esmagar a cabeça da serpente. Jesus, quando morreu por todos nós, ele pisou na cabeça da serpente, de modo que toda pessoa que recebe Jesus esmaga a serpente, vence o pecado e anda com o Espírito Santo agora. E você picará o calcanhar da descendência dela. Significa que a serpente feriria Jesus. Jesus morreria crucificado. Picar o calcanhar significa picar por trás. A traição. Jesus morreu sendo traído por Judas e sendo traído pelo seu povo. Agora o versículo 16. Para a mulher Deus disse: Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. Então aqui no versículo 16 mostra que cada pessoa que influencia outro a errar, recebe um castigo. Foi Deus que colocou essa determinação para as mulheres, que elas teriam
a dor no parto. Então, você que é mulher e que pensa, por que é assim? O texto de Gênesis 3 traz essa revelação. Foi fruto de um pecado. 17. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. 18. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. 19. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Aqui, Deus estabeleceu que o trabalho seria mais difícil e aqui foi estabelecida a morte física. Foi aqui que Deus falou: agora você vai voltar para o pó da terra. A queda, que foi o momento em que os seres humanos decidiram, a Eva e o Adão decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, decidiram que nós queremos ser donos da nossa vida. Então Deus disse: vai haver limitação da terra, da vida de vocês na terra agora. 20. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. 22. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois ele conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. 23. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. 24. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Então, pela leitura de Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que Deus, no momento em que eles pecaram, Deus arrancou ele do jardim do Éden. Isso nos traz um ensinamento. No nosso relacionamento com Deus, ele zela muito pelas suas promessas. Ele faz promessas de que ele quer dar para nós o Espírito Santo e as bênçãos dele. Mas, se nós o desobedecemos e se nós não honramos o compromisso com ele, Deus, ele é justo. Ele preparou toda a terra, todas as coisas e colocou o homem no jardim. Nós lemos no dia 7, Gênesis capítulo 1, ontem, dia 8, nós lemos Gênesis capítulo 2, hoje nós lemos aqui Gênesis capítulo 3, e quem acompanhou a leitura vai lembrar que Deus, no capítulo 1, criou tudo e depois colocou o homem, formou o ser humano à imagem e semelhança dele. No capítulo 2, ele formou o Éden e colocou o homem no lugar maravilhoso. E preparou a esposa, preparou Eva para estar ao lado dele. E aqui no capítulo 3, Deus disse: agora sejam leais, fiéis nesse relacionamento. E nós vemos que eles receberam a tentação e eles foram infiéis a Deus. Então Deus cumpriu o que ele disse: no dia que vocês comerem dessa árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. De fato, vieram maldições e Deus os tirou do jardim do Éden. Então Deus é um Deus relacional, mas a mensagem de hoje, ele quer ter um relacionamento comigo, com você, mas ele é muito fiel à justiça dele, a, a esse relacionamento com ele. Mas se você andar com ele, sendo amigo dele, sendo amiga dele, ele vai trazer grandes bênçãos sobre a sua vida, como ele preparou o melhor para os seres humanos. Ele nos formou à imagem e semelhança dele. Ele preparou o Éden, onde ele colocou várias árvores frutíferas para que eles pudessem desfrutar. E era só uma árvore que eles não podiam comer. E quantas vezes Deus quer oferecer uma floresta de bênçãos para a sua vida, mas você insiste no cigarro, na pornografia, na masturbação, na mentira, na corrupção, em falar mal dos outros, em viver reclamando,
em não perdoar, continua segurando a mágoa em relação a alguém do passado e fica ali dizendo: não perdoo, não perdoo, porque fez muito mal para mim. E você está abrindo mão da floresta das bênçãos de Deus, porque você está preso a as coisas que você está considerando que são muito importantes para você. Então veja, Deus é muito grande, imenso, maravilhoso, tem o melhor e tem uma floresta de bênçãos para entregar para todos aqueles que andam com Ele. A maior bênção que podemos ter é a presença do Espírito Santo, é a presença do próprio Deus, esse Deus tão imenso morando dentro de nós. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que criou os céus, que criou a terra, que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, que nos deu tantas bênçãos e que nós, como seres humanos, tantas vezes erramos, falhamos, Adão e Eva erraram, transmitiram essa raiz do pecado para nós, mas logo que isso aconteceu, o Senhor disse: farei com que da descendência da mulher venha um, que esmagará a cabeça da serpente. E o Senhor cumpriu a promessa. Enviou Jesus, que esmagou a cabeça de Satanás. Satanás, a serpente, picou o calcanhar e fez com que o Senhor fosse traído e morresse como morreu, mas o Senhor esmagou a cabeça da serpente e decretou a libertação e a salvação para todos aqueles que te recebem como único Senhor e Salvador. Então, essa é a maior das vitórias que o Senhor entregou para cada pessoa que toma a decisão em aceitá-lo como único Senhor e Salvador e receber o Espírito Santo que guia até o céu. E o Senhor ainda deixou uma promessa extraordinária e maravilhosa que é: todos os que estão comigo herdarão o reino dos céus. Eu peço que o Senhor dê graça para que esse teu filho, para que essa tua filha consiga vencer o pecado, aquilo que ainda impede que esse teu filho, essa tua filha sejam integralmente do Senhor, da força, da graça, liberta dos vícios, dos erros, dos pecados, purifica, santifica, transforma, modifica, dá força para esse teu filho, essa tua filha vencer e resistir a toda a tentação que vem nessa terra. Faz assim para que o teu nome seja glorificado na vida do teu povo, hoje e sempre. Resgata aquelas pessoas por quem esse teu filho, essa tua filha está orando. De repente está orando pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo filho, pela filha, por algum amigo, por algum colega de trabalho. Eu peço que o Senhor receba essas orações e salve essas pessoas, que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo do seu pecado e se voltem para entregar as suas vidas ao Senhor, para que experimentem a sua boa, agradável e perfeita vontade e essa relação de intimidade. A palavra-chave do devocional hoje é intimidade. Essa intimidade, essa amizade, esse relacionamento com o Senhor. Eu peço que o Senhor venha trazer essa grande bênção sobre cada pessoa e sobre a sua família e sobre todos os que estão ao seu redor, para que todos possam ser uma 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 torre forte com a tua presença para iluminar as pessoas à volta e alcançá-las para o reino de Deus, para que o teu reino se multiplique na terra, para que o teu nome seja exaltado e glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.